Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre a expansão territorial brasileira. Lembrando, né, que nosso litoral inicialmente ali no Brasil pré-colonial, ele começa a ser explorado, né, no litoral. Quando começa de fato a colonização, começa-se, né, a produção da cana-de-açúcar também será no litoral, né, devido ao solo ser fértil, né, ele propiciar de uma qualidade do solo para o plantio da cana. Então ele vai ficar basicamente ali, né, restrito a essa região. Outra coisa importante, o nosso território ele era ocupado de forma irregular, né, durante muito tempo aí. Só que nós vamos perceber que vai chegar um momento que começa a expandir para outras regiões, como sertões. E é isso que nós vamos compreender hoje, né, e os fatores que vai propiciar esse processo. Bom, lembrando, né, que o Brasil é o quinto maior país do mundo em extensão territorial, e aí nós vamos perceber, né, que a formação desse território imenso que nós temos vai ser fruto de um processo muito complexo, que vai envolver diversas pessoas, né, e vai ser marcado também por diversos conflitos, né, que vai envolver indígenas, bandeirantes, jesuítas, militares e invasores estrangeiros. Quando nós falamos de invasores estrangeiros, estamos referindo a, por exemplo, a França, a Holanda e assim por diante, né, gente? Então vamos lá. No século XVI, né, a população colonial ela vai se espalhar de forma, né, descontínua, né, pela extensa, né, faixa litorânea que nós temos. Somente a partir do século XVII, né, que a ocupação ela vai ganhar força em direção ao interior, né, ao sul e ao litoral norte. Lembrando que a região ali de Pernambuco, por exemplo, acima de Pernambuco, por exemplo, era uma região que não tinha muito interesse para a coroa portuguesa. Por que não tinha interesse para a coroa portuguesa? Segundo eles, ali não tinha riquezas, né, que pudesse lhe gerar lucro em grande quantidade. Então, por isso, né, devido a essa aparente falta de riquezas, não atraía também os donatários para aquela região. Então, a colonização ela se dava basicamente até ali onde hoje é Pernambuco, né? E esse processo, né, de interiorização, né, esse processo vai ficar conhecido como interiorização, né, do povoamento territorial. Bom, e aí vai ser dentro desse contexto que vai se inserir também, né, a expansão do território brasileiro, né, para chegar até a dimensão que nós conhecemos hoje, ok, gente? E aí o primeiro ponto, né, que nós vamos destacar aqui vai ser, né, a conquista do interior nordestino e que vai se dar basicamente pela questão da pecuária, né, para o desenvolvimento da pecuária, lembrando que essa atividade econômica ela estava restrita também ao litoral brasileiro, né, ao litoral ali da região Nordeste, basicamente. Só que a coroa portuguesa começa a perceber que essa atividade estava interferindo na atividade açucareira e isso vai fazer com que a coroa portuguesa proíba a criação de gado no litoral. E com isso nós vamos observar que a criação de gado passa a se interiorizar. E automaticamente, próximo às fazendas, né, onde tinha os currais, né, próximo às fazendas criadoras de gado, simplesmente começa a surgir vilas, começa a surgir vilarejo, e aí começa o processo de interiorização, ok, gente? Lembrando que buscava-se criar gado, né? Os fazendeiros buscavam principalmente praticar a pecuária próximo aos rios. Aí nós vamos ter, por exemplo, o Rio São Francisco, né? No litoral desses rios, e o Rio São Francisco vai ficar conhecido como Rio dos Currais, ok, gente? A conquista da região amazônica da Amazônia, nós vamos observar que ela vai estar ligada ao extrativismo vegetal. E aí nós vamos ter as chamadas drogas do sertão, né? Basicamente, né, essa atividade ela estava relegada principalmente aos jesuítas, né? Porque de acordo com que as terras dos nativos estavam sendo tomadas no litoral, eles acabavam adentrando aos sertões. E automaticamente os jesuítas também buscavam, né, entrar cada vez mais para dentro do território para capturar esses nativos, ou melhor, evangelizar os nativos, ok, gente? E aí lembrando que quando nós nos referimos a drogas do sertão, nós estamos nos referindo basicamente a plantas medicinais, né, ou ervas aromáticas, com várias utilidades, por exemplo, como boldo, cacau, guaraná, baunilha e assim por diante, né? Então esses produtos, eles eram considerados especiarias na Europa. Se eram considerados especiarias na Europa, automaticamente os jesuítas, quando capturavam, ou melhor, quando evangelizavam os nativos, simplesmente os jesuítas, né, utilizavam essa mão de obra para buscar
produtos. E a partir daí nós vamos observar que a Companhia de Jesus, né, a Companhia dos Jesuítas, vão lucrar muito, né, com o extrativismo vegetal das drogas do sertão. Lembrando que os bandeirantes também vão fazer parte dessa atividade, né, quando eles chegavam aos sertões, principalmente quando eles capturavam nativos, também eles utilizavam esse conhecimento para pegar esses produtos, né? As drogas do sertão também, ela estava ligada principalmente ao mercado interno, mas também ao mercado externo, ok, gente? Então nós vamos ter também, né, o que vai favorecer, por exemplo, a conquista do Nordeste, né, a conquista do interior do Nordeste. Nós vamos ter também as expedições, né, militares de defesa do litoral pernambucano, ok, pessoal? E tudo isso graças à invasão holandesa, ok? Como havia dito anteriormente, né, a colonização ela se dava basicamente ali de Pernambuco para baixo, né, descendo em direção ao sul. Só que quando a União Ibérica domina aqui, né, Pernambuco, né, vai criar uma série de expedições militares, né, que vão partir principalmente da cidade de Olinda e vai fundar uma série de outras vilas, de outros fortes que vai dar origem a João Pessoa, Natal, Fortaleza e Belém. Ok, galera? Então vamos lá. A conquista da região centro-oeste, ela vai estar ligada principalmente à ação dos bandeirantes, né? Só lembrando que a gente já falou um pouco sobre os bandeirantes, né? Os bandeirantes eram expedições, né, financiadas por particulares que tinham como objetivo primordial, né, inicialmente buscar metais preciosos, né, e também outros produtos valiosos, né, que ajudassem no processo de subsistência ali. Além dos bandeirantes, nós temos também as entradas, né, que eram patrocinadas pelo governo, que tinha como objetivo buscar, por exemplo, metais preciosos, né, encontrar metais preciosos, né, gente? Lembrando que estamos falando aí, né, do mercantilismo. O mercantilismo ele tem um objetivo, né? Ele dizia que um estado só seria rico se ele acumulasse metais preciosos, ok, pessoal? Então vai ser esses fatores aí, né? O bandeirantismo, né? Que vai ser, né? Um dos fatores primordiais para a ocupação da região centro-oeste e também da região centro-sul. Ok, gente? Né? E aí nós vamos observar, né, que vai haver três tipos fundamentais de bandeiras. Né? Nós vamos ter as bandeiras, né? Nós tínhamos o apresador, que tinha como objetivo capturar indígenas. Né? Esses indígenas eles eram também utilizados como mão de obra escrava. E aí automaticamente também entrava a questão das drogas do sertão, né, que os bandeirantes utilizavam do conhecimento dos nativos sobre as ervas locais, né, e acabava buscando, né, esses produtos para ser mandado para a Europa e ser consumido aqui no próprio interior. Nós tínhamos também as bandeiras de prospecção, né, que tinham como objetivo primordial buscar metais preciosos, e nós tínhamos também os chamados sertanismo de contrato. O sertanismo de contrato era quando a coroa portuguesa ou senhores de engenho contratavam bandeirantes, né, como prestador de serviço para capturar ou exterminar aldeamentos de indígenas que eles consideravam como uma ameaça à colônia, ou que eles consideravam como rebeldes, né? Lembrando que os jesuítas eles não aceitavam, por exemplo, o extermínio dos nativos, desde que esses nativos aceitassem a evangelização. Aqueles que não aceitavam não aceitava a evangelização, a conversão, eles também eram considerados, né, como inimigo. Então, eles também podiam ser exterminados ou escravizados. E aí, dentro do sertanismo de contrato, nós encontramos a chamada Guerra Justa. Né? Como eu já falei em sala de aula, a Guerra Justa era relacionada aos nativos que não aceitavam, né, a evangelização. Então, eles poderiam ser exterminados ou utilizados como escravos, ok, gente? Só relembrando, entradas, né, eram expedições financiadas pela coroa portuguesa com o objetivo de buscar metais preciosos, e as bandeiras era feita pela iniciativa particular e tinha como objetivo, né, inicialmente, buscar formas econômicas de subsistência. E depois nós vamos ter, né, quando começa o ciclo do ouro, né, ou o sertanismo de prospecção, que começa ali no final do século XVI e vai até o século XVII em busca de metais preciosos. Inclusive vão ser os bandeirantes, né? E aqui nós temos aqui a figura de um bandeirante com a bandeira que depois seria
de São Paulo vão ser os primeiros grupos a encontrar metais preciosos no território que nós temos hoje aqui no nosso território brasileiro. Ok, gente? Só para a gente rememorar aqui, né? Lembrando que a pecuária, né, vai ser uma atividade que vai, né, desenvolver, né, de forma, né, extensiva, no qual o gado ele era criado solto, né, e isso vai fazer com que, né, precisava de uma grande extensão de terra, né, vai ser um dos fatores também que a pecuária ela vai se adentrar ainda mais ao interior, né? Inclusive vai ser a partir daí que vai chegar até a região sul do país, onde vai encontrar, né, as condições perfeitas para o seu desenvolvimento, né, principalmente ali na região dos Pampas gaúchos. Lembrando que o jesuíta vai ser, né, um grupo também que vai levar essa atividade para aquela região, né? Lembrando que os jesuítas, eles, quando eles evangelizavam um grupo de indígenas, né, esses indígenas acabavam, né, desenvolvendo e aprendendo a trabalhar, por exemplo, na lavoura e também na pecuária, né? Então, os jesuítas utilizavam, né, os nativos como mão de obra, ok, gente? As missões jesuíticas, né, só para a gente entender o que era, né? Lembrando que os jesuítas eles vão surgir ali no fim, né, na chamada Contra-Reforma Católica, que vai ser uma instituição criada para evangelizar, ok? Então, nós já sabemos que a principal tarefa deles era a catequização e evangelização dos nativos, né? Com isso, quando eles chegavam na aldeia, evangelizavam, né, e eles se convertiam, eles criavam as chamadas missões, né? Essas missões jesuíticas, né, acabavam tendo concessão de terras, né, da coroa portuguesa, onde eram construídos os chamados aldeamentos, né, que reunia vários grupos indígenas de vários grupos étnicos diferentes, e a partir dali eles acabavam, né, inserindo a agricultura e também a pecuária, né? Lembrando que quando os nativos, né, fugiam do litoral devido às invasões de suas terras, os jesuítas também acabavam seguindo para o interior. E a exploração das drogas do sertão, né, como nós falamos, né, as ervas medicinais, envolvia tanto os jesuítas como os indígenas. Né? Os jesuítas utilizavam a mão de obra indígena para buscar esses produtos. E com isso proporcionavam, né, bons lucros na Europa ali para a companhia de Jesus. Então vamos lá. A conquista do Sul, né, como eu já falei, né, ela vai ser basicamente a partir, né, da pecuária, né, onde vai encontrar ali os pampas, né, nos pampas gaúchos, né, um ambiente propício para a criação do gado. Outro ponto importante é que vão ser os jesuítas que vão levar essa atividade para esta região. Além disso, nós vamos observar que era uma atividade muito importante e lucrativa, porque além do couro que era retirado desse gado para produzir objetos, né, como cinto, calçados, né, roupas, ele também era produzida a carne seca, né, ou carne de charque, né, que era muito consumida, né, no período colonial. Lembrando que no período colonial, né, não tinham ainda métodos muito eficazes de conservação, né, porque não tinha eletricidade, não tinha geladeira, essas coisas. Então, quando salgava a carne ela conservava-se por muito tempo. Ok, gente? Lembrando que a região sul ela vai se especializar nesse tipo de carne. E com isso, quando começa o processo de mineração, por exemplo, nós vamos observar que a produção de gado ela vai ser principalmente para atender a demanda, né, do mercado interno da colônia, e vai ganhar impulso com essa mineração. Ok, pessoal? Lembrando que vai ocorrer até uma revolução, vai ser a chamada Revolução Farroupilha, que um dos motivos desse conflito vai ser pelo preço da charque, né? Lembrando que a região sul ela vai se especializar e vai se tornar muito importante para o abastecimento interno com esse produto. Ok? E aí nós vamos ter, né, as formações jesuíticas, né, missões ou reduções, como já falamos, eram povoamentos indígenas que era criado por padres, né, jesuítas para catequizar, né, para evangelizar os nativos. O principal objetivo, como nós já falamos, era catequizar, né, levar a fé cristã, lembrando que essa catequização acabava esbarrando, trazendo efeitos colaterais para os portugueses, né, porque muitos senhores queriam utilizar os nativos como mão de obra, e os jesuítas acabavam tornando como uma barreira e impedia essa escravização. Lembrando, gente, que os indígenas que eram reunidos em aldeamentos não eram escravizados, mas eles acabavam, né, trabalhando, né, ali nas plantações, na pecuária, né,
ali para sua subsistência e também para os jesuítas, ok? Vamos lá. Gente, agora nós vamos observar aqui os principais tratados e limites criados no período colonial. Lembrando que quando nós falamos, né, de tratados, sempre vem à mente o Tratado de Tordesilhas, né? Só que além do Tratado de Tordesilhas, nós vamos ter uma série de outros tratados que serão importantes. Aí vocês falam assim, ai professor, mas para que eu quero saber desse tratado? Gente, é importante saber. Porque imagina que cai um mapa lá perguntando, por exemplo, sobre o Tratado de Madrid. Você precisa saber o que foi o Tratado de Madrid para você reconhecê-lo ali, ok? Então nós vamos ter aí, o primeiro tratado vai ser o Tratado de Lisboa. Lembrando que Portugal ele vai fundar uma colônia chamada Colônia de Sacramento. Essa colônia de Sacramento vai ficar bem ao sul da colônia nossa, né? Da colônia aqui na América. Com isso, né, era uma região muito próxima dos limites da Espanha. Inclusive, a colônia de Sacramento ela ultrapassa um pouco, né, do território de Portugal. Ok, gente? Quando a colônia de Sacramento ela é criada pelos portugueses, os espanhóis eles vão dominar esta região, né? Os espanhóis vão tomar dos portugueses. Com isso, Portugal já estava numa relação muito próxima com a Inglaterra. Com o apoio da Inglaterra, simplesmente Portugal consegue, em uma vitória diplomática, reconquistar esse território. Só que nós vamos observar, né, que o tratado ele vai ser criado em 1681. Só que os espanhóis só vão sair definitivamente em 1683. Ok? Então, Portugal assina juntamente com a Espanha o Tratado de Lisboa, que devolve para eles a colônia de Sacramento. Lembrando que a colônia de Sacramento, gente, a colônia de Sacramento ela estava próxima ali ao Rio da Prata, né, do lado esquerdo do Rio da Prata, né, e estava próximo também das minas de Potosí, né? E por isso que a Espanha não queria que os portugueses estivessem tão próximo ali de um local muito importante para si, né? Aí nós vamos ter também o primeiro Tratado de Utrecht, lembrando que nós temos dois, nós temos o de 1713 e o de 1715. O de 1713 vai estabelecer os limites do norte do Brasil, né? Vai ser entre os franceses e os portugueses, que vai ali do Oiapoque, né, que vai ser reconhecido como limite natural entre a Guiana e a capitania do Cabo do Norte. Lembrando que os franceses vão ser expulsos do Maranhão, né? E aí nós vamos perceber o quê? Que eles vão ficar na região chamada Guiana, que hoje nós conhecemos como Guiana Francesa. Então o Tratado de Utrecht vai ser para limitar o território de Portugal e o território francês. O segundo Tratado de Utrecht, ele vai ser entre Portugal e Espanha, em 1715, né? Vai ser novamente, nós vamos perceber que novamente, né? Logo após a assinatura do Tratado de Lisboa, os espanhóis, né, um tempo depois, vão lá e dominam de novo a colônia de Sacramento. Com isso, o segundo Tratado de Utrecht vai ser, né, a Espanha devolvendo novamente a colônia de Sacramento a Portugal. Ok, gente? Bom, em 1750, né, pós a União Ibérica, vai ser assinado, né, o Tratado de Madrid, né, que vai envolver Portugal e Espanha, né, que estabelecia, por exemplo, que a colônia de Sacramento pertenceria aos espanhóis e a região dos Sete Povos das Missões, né, que até então era uma colônia espanhola, pertenceria aos portugueses. Porém, nós vimos que essa região tinha muitos jesuítas, né, e tinha muitos indígenas ali em aldeamentos. Com isso, os jesuítas indígenas, né, não vai aceitar, né, não aceitou o controle português na região dos Sete Povos das Missões, e aí vai ser uma série de conflitos, né, vai ter muitos conflitos, né, vai ser conflito sangrento, tanto espanhóis contra os jesuítas, Portugal contra os jesuítas. Com isso, vai tornar nula todas as. Com isso, em 1761, vai ser assinado um outro tratado, que seria o Tratado de El Pardo, que vai tornar nula todas as disposições feitas no Tratado de Madrid, né, decorrente do Tratado de Madrid de 1750, né, porque havia falhado de trazer paz nas colônias portuguesa e espanhola. Só que nós vamos observar que vai conseguir resolver o problema e o Tratado de Santo Ildefonso vai ser assinado em 1777. A Espanha teria o domínio, né, da colônia do Sacramento e de Sete Povos, né, ou seja, ficaria com a colônia que até então era dela e a colônia de Portugal. Com isso, Portugal vai considerar desvantajoso. E aí só vai chegar, né, uma definição no Tratado de Badajoz de 1801,
né, que de fato, né, consolidou o que tinha sido definido pelo Tratado de Madrid, ok? E esse tratado, ele basicamente definiu o quê? Né? Os 7 povos das missões ficaria com Portugal, né, que seria ali o Rio Grande do Sul, né, e a colônia de Sacramento ficaria com a Espanha. E com isso, né, vai definir de termos gerais o atual território brasileiro, né, sem incluir a região do Acre, que vai ser comprada, né, dos bolivianos no século XX, né, recente. Ok, gente? Pessoal, é isso, né? Essa é a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Anotem as dúvidas de vocês, né? Para que no nosso plantão, no nosso horário da nossa aula, a gente possa estar tirando. Um forte abraço a todos.